A paz de Deus, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua graça seja com todos vós. Meus queridos, esse é o vídeo 3, tá, da série sobre a genealogia de Tera, a simbologia de Tera, pai de Abraão. Meus irmãos, se você está chegando agora, se você está vendo pela primeira vez, por favor vejam os outros 2 vídeos, porque senão você vai ficar sem base, tá bom? Eu estava no outro vídeo lendo as anotações aqui em Ismael, só que nesse terceiro vídeo eu achei melhor pular, porque é uma anotação muito grande e eu vou explicar elas para vocês melhor durante o contexto, tá bom? Então, meus irmãos, eu já expliquei, tá, sobre essa questão aqui de Tera, né? Observa que claramente, enxerguem aqui em Tera como se fosse uma árvore, tá? Como se fosse uma árvore, e essa árvore produz 2 galhos. Tá vendo aqui? Sigam o mouse, tá? Mas daí vocês podem olhar e falar, não, mas veja bem, tem Abraão e tem Sara. Irmãos, considere esses 2 um galho, e considere esse grupo aqui outro galho. Por quê? Como eu já expliquei, você vai ver que Abraão precisou de Sara para ter Isaac. E você vai ver que Naor precisou de Milca. E quem que é Milca? Filha de Arã, para ter também os seus filhos. Tá bom? Meus queridos, então vamos lá. Na continuação, tá? Aqui nos comentários que eu falei para vocês que eu iria fazer em Ismael, tá? Eu coloquei muita coisa, tá bom? E eu achei melhor agora seguir melhor o mapa mental. Meus queridos, então a gente chega aqui em Ismael, ninguém dá muita atenção em Ismael, e o pessoal também não dá muita atenção aqui no Egito. E nós temos que lembrar que tudo isso daqui é justamente para nós entendermos a graça, para nós entendermos o tempo que vivemos, para nós entendermos o porquê que as coisas foram pregadas dessa forma, foram iniciadas dessa forma, foram inspiradas dessa forma, porque tudo isso daqui é anunciando para nós o futuro, é anunciando para nós a simbologia. Não tem como nós entendermos a graça, não tem como nós entendermos o que Deus fez conosco sem entender isso daqui, tá bom? Então, meus irmãos, a gente, no estudo das 2 casas de Israel, que já está muito divulgado na internet, todo mundo sabe, tá? O contexto geral, que Deus formou 2 casas, essas casas se consolidaram lá, as 12 tribos, né, os 12 filhos de Jacó, e no tempo de Davi eles estavam no Reino Unido, foram divididos em Roboão, ficou uma casa representada por Efraim de um lado, os israelitas, outra casa do outro lado, representada pelos judeus, né, por Judá do outro lado. Em Cristo, tudo isto é consolidado, né? Em Cristo nós bem sabemos que Cristo, isso eu aprendi recente com o irmão, meus queridos irmãos, no grupo que eu participo, tá? Em Cristo, tá? Cristo morreu justamente porque ele explicou um mistério muito, muito bonito para nós do grupo, que é o seguinte: a primeira casa, ela adulterou. O casamento de Cristo com Israel foi, pela própria lei, foi quebrado, a aliança foi quebrada por causa do adultério, certo? E a segunda casa, Judá, com a morte de Cristo, ela também pela morte do esposo, ela também ficou livre, ela ficou viúva. Então a gente entende 54 de Isaías, uma mulher que na sua viuvez ela adulterou, né? E uma mulher também, porque aqui a gente representa uma coisa só, é um tronco, né, formado por 2 galhos. Uma mulher que no seu adultério quebrou a aliança, e a outra que com a morte do esposo foi quebrada a aliança. Então, de forma que outro esposo poderia tomar a casa de Israel. A Bíblia fala muito da idolatria, né? Eles se entregaram a outros maridos. E a casa de Judá da mesma forma. Só que essas 2 é do Senhor. O Senhor, com a sua morte, morreu e ressuscitou como um novo homem, como um novo Adão, como um novo esposo.
de forma que ele só que adúltera. Aí o servo de Deus explicou que o Senhor também ressuscitou como sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não poderia tomar nem uma que foi adúltera e nem uma que é viúva. Por isso a igreja também teve que morrer. Mas como que a igreja morre? A igreja morre com Cristo quando ela resolve largar o velho homem, quando ela se lembra dos seus pecados. É a simbologia da forma que nós nascemos, né? Adão, o pecado, após isso, já uma representação, uma coisa é representação da outra, vocês vão pegando isso. Então já uma representação de onde que nós éramos, tanto em nível micro, em nível médio, em nível macro. Então, em nível pessoal, nós nascemos sobre o pecado. O pecado já estava em nós quando nós nascemos, certo? Isso já é uma representação do que aconteceu com a igreja. E o que aconteceu com Adão também, tudo uma representação em nível micro, em nós pessoalmente, e em nível macro, falando da igreja como um todo. Afinal, o Senhor também fala que nós somos a igreja, só que nós somos parte de um corpo só. Cada um de nós somos membro. Então é possível conversar em nível individual e em nível macro, certo? Então observa que Cristo teve que morrer, porque ele não poderia tomar mais nenhuma das duas esposas. E ele ressuscitou. Só que as duas teriam que morrer também. Por quê? Para ressuscitar também uma nova criatura. Então venha e a gente poderia entrar no batismo, né? O que o apóstolo disse? De sorte que foste sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Então quando a pessoa crê, ela entra naquela fé de Abraão. Ela creu no Senhor sem ver, ela crê em Deus sem o ver, e ela se arrepende dos seus pecados. E muitas delas nem entendem o que aconteceu, mas crê que é pecador e deseja passar pela morte com Cristo para que possa ressuscitar uma nova criatura com Ele. E Deus enxerga isso. E quando ela vai para o batismo, a fé faz essa obra, a fé faz essa consolidação. E ela vai para o batismo, e no batismo ela morre com Cristo pelo batismo na morte e ressuscita uma nova criatura. Ela é ressuscitada uma nova pessoa. Ah, mas e o Espírito? O Espírito do velho homem ficou. Ela é revestida agora do Espírito de Deus, do Espírito Santo, Consolador, do Espírito da promessa. Tanto a primeira casa quanto a segunda. Meus irmãos, olha onde nós já chegamos, tá? Então aqui, mas falando da simbologia, cada um dos galhos, tá, precisa fazer uma representação também, tanto do corpo, tanto da parte material, quanto da parte espiritual. E o que a gente observa? Em Abraão e Sara precisaram ser estéril, tá? Sara era estéril. Mas isso de propósito, por quê? Porque seria necessário vir aqui, numa descendência do Egito, tá? E onde que nós ficamos presos nesse mundo? Onde que Israel ficou preso? Não foi no Egito? Uma simbologia da carne. Só que em José eles tiveram vitória. No Egito eles tiveram uma terra por muito tempo, eles foram abençoados. Então aqui, meus irmãos, Abraão toma Agar e tem Ismael, certo? Observa que a carne é muito parecido. Sempre o que acontece no espírito acontece primeiro com a carne. É muito parecido. É muito parecido. Então Ismael, onde que Ismael vem tomar esposa? Numa mulher da descendência do Egito também. E tem 12 filhos e uma filha. Olha o tanto que é parecido. Isso todo mundo já sabe. Após o milagre, a promessa de Deus, a misericórdia, Abraão, para Isaac nascer, Abraão teve que crer em Deus. Teve que crer em Deus e teve que oferecer o seu filho Isaac em sacrifício a Deus. Simbologia de Cristo. Quantos dias eles caminharam? 3. Em todo este tempo, Abraão tendo certeza, iremos, mas voltaremos. Todo este tempo, a fé de Abraão não pestanejou. Ele creu que o Senhor o retornaria. Foi 3 dias, vamos dizer, na simbologia do Hades. Mas com esses 3 dias, ele manteve firme. Passou pela simbologia.
foi necessário ele até levantar o cutelo para que o Senhor realmente mostrou. Será que o Senhor não sabia? O Senhor sabia. O Senhor estava provando para o inferno, porque se não acontecesse isso, o inferno iria entrar contra. O Senhor ia falar, não, na última hora ele iria chorar e não iria dar conta. O Senhor esperou, a hora que ele levantou, que desceu o cutelo, o Senhor provou e fez a promessa: por mim mesmo jurei que a tua descendência será como a posteridade, será como as estrelas da terra, como as areias do mar. Vocês lembram desse ponto? Então, após o milagre, após a fé ser consolidada, após o menino, primeiro, né, vamos voltar aqui para não ficar confuso. Então, quando Ismael tinha 86 anos, o Senhor veio e fez a promessa, certo? Nasceu Isaque por milagre, porque os dois não podiam mais. Ele tinha 100 anos e ela também já era muito velha, se eu não me engano, 90, não lembro certinho, tá? Veio Abraão, então o Senhor fez essa obra de milagre. Nasceu Isaque. Mas estava consolidado? Não. A fé estava sendo construída. Aí aconteceu isso que eu acabei de explicar, tá? Quando isso aconteceu, então Isaque passou pela simbologia de morte e ressurreição. Então, ele passou a representar, passou de Tera, que era totalmente material aqui, passou de Tera para Isaque. Isaque passou a ser o tronco espiritual. Observa que de Abraão saiu a representação da carne e saiu a representação do espírito. Observa que Isaque vai precisar ter 2 filhos, ter gêmeos. Por quê? Porque precisa nascer 2 casas do mesmo tronco para representar a carne e o espírito. Mas observa que daqui, como eu já expliquei, saiu o DNA masculino, vamos dizer. E nesse masculino sai um galho espiritual em Isaque. E mesmo em Abraão nós temos a representação da carne em Ismael e do espírito. Certo? Observa que do outro lado nós temos Naor e Harã, representação de outro galho se formando. Naor entra a Milca vai ter Betuel, né? Betuel vai ter Labão e Rebeca. Eu coloquei colorido para vocês verem que a genealogia vai se mantendo, tá? A cor do quadrado eu coloco como se fosse a parte do pai e a da letra como se fosse a parte da mãe. Então eu coloquei em cada um dos filhos de Abraão uma cor para vocês verem como que a genealogia vai se passando. Naor e Harã, vai ter Harã tem Milca. Naor entra a Milca e tem Betuel. Betuel vai ter Rebeca e Labão. Estou falando aqui dos importantes. Isaque foi o primeiro galho espiritual, porque o material está aqui, Ismael. A representação da carne está aqui, Ismael com o Egito. Então vem Isaque e precisa entrar alguém da sua mesma linhagem para voltar ao tronco principal. Deus mantendo a genealogia, esse mistério do tronco e dos seus galhos. Isaque, que já é o galho espiritual, um galho formado. Esse galho aqui ainda não é um galho espiritual, não tem obra, não tem milagre aqui. É só galho material. Então Isaque entra a Rebeca. Observa que Abraão não quis mulher de outro lugar, porque tinha um mistério, mandou seu servo buscar, e ele buscou Rebeca. Mas nós temos aqui só um galho espiritual, meus irmãos. Temos 2 materiais, mas temos só um espiritual. Por isso, Rebeca obrigatoriamente vai ter que ter gêmeos. Olha o mistério. Ela vai ter que ter gêmeos. Por quê? Porque um galho espiritual é totalmente diferente do material. Tem que manter o espiritual. Então, em Jacó, observa que ele é o caçula. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor já estava mostrando o que iria acontecer lá nos gentios. Então tem um galho que é a representação do espiritual que está formado. Mas e o material? O material tem que continuar a representação da carne. Por isso tem Esaú. Observa que Esaú, ele desagrada os seus pais e entra a 2 cananeias. Né? Aqui, Judite, Aulíbama. E daqui vai sair pessoas que vai dar muito trabalho, os amalequitas, para o povo de Deus. No entanto, quando ele viu que mesmo ele sendo primogênito, Isaque enviou foi Jacó para tomar mulher na casa da sua parentela, ele assustou e entrou a Basemate, Malate, né?
ismaelita, olha só, filho da carne entrando a descendência da carne. Carne com carne. Carne com carne, meus irmãos. Vocês estão observando como que forma aqui, ó, duas, vai formando as genealogias, sempre de 2 em 2, representando a parte material e a parte espiritual. Vem Jacó, o caçula. O que acontece com Jacó? Jacó está trazendo um braço espiritual, certo? Só que precisa formar o segundo braço, porque é 2 casas de Israel. Então Jacó vem, o próprio Jacó vem e entra a 2 mulheres. Uma por força da lei, mas aqui nós estamos falando de espiritual. Observa que Leia, meus irmãos, não é estranha. Aqui, ó, Leia é da mesma família. Rebeca, né? Leia, Rebeca, observa que Rebeca e Labão são irmãos, filhos de Betuel, filho de Naor e de Arã. Olha a descendência das mulheres aqui, ó, mas tudo do mesmo tronco Tera. Chega Rebeca, se une e forma um braço só com Isaac para ter esses 2 aqui. Labão tem Leia e tem Raquel. Olha o mistério aqui. Rebeca teve gêmeos e Labão tem 2 filhas. Jacó se apaixona por Raquel, mas pela força da lei ele tem que tomar Leia. Olha, formando aqui novamente a simbologia da carne e do espírito. Ele tem vários filhos com Leia, com Zilpa, né, que é a serva, e com Raquel. Depois ele vai ter também por meio de Raquel e de Bila. Olha a representação aqui, meus irmãos. Aqui em Tera nós temos 4 ventres, vamos dizer assim. Nós temos 4 bracinhos para formar os 2 galhos. Olha aqui em Jacó, 4 mulheres para formar as 12 tribos. Tá bom? Certo, só que Jacó, ó, Tera, por meio do milagre, formou o galho espiritual. Tem o material representando a carne e tem aqui representando o espírito. Por meio de Jacó, ele mantém o galho espiritual e Esaú mantém o galho material. No entanto, meus irmãos, precisa formar o segundo galho espiritual. Então, o que acontece? Lembra do milagre aqui? Então, meus irmãos, eu tive um probleminha de edição aqui. Tive um probleminha e talvez se o vídeo não ficar tão legal, tão bonito, é por causa desse probleminha. Mas vamos continuar. Então, aqui, meus irmãos, Jacó está trazendo um galho, né? Lembra que Isaac precisou passar pela semelhança de morte e ressurreição de Cristo? E quando passou pela semelhança de morte e ressurreição, surgiu o galho espiritual. O que vai acontecer aqui em José, meus irmãos? Ele tem justamente o filho caçula, o último, né? Depois vem Benjamim. Todos os outros irmãos, Benjamim e José formam um. Eles eram contra esses 2 aqui. Em especial José, né, que era o sonhador. Benjamim era muito criança. Os filhos da carne se juntam contra os filhos do espírito, contra os filhos de Raquel. O que eles fazem? Há a separação. Olha já, demonstrando a separação da carne aqui. Olha esse simbolismo. Vê se vocês conseguem enxergar esse simbolismo. Os 11 maquinam e quando José vem, eles desejam, no seu coração, eles desejaram a morte. E a obra que eles fizeram foi de morte. Porque eles venderam para quem? Para a companhia dos ismaelitas. Olha a carne, vamos dizer, engolindo, massacrando o espírito. Vendeu para a companhia dos ismaelitas, né? E mataram lá um cordeiro, se eu não me engano. Um animal, acho que é o cordeiro, se eu não me engano. Vocês vão pegando a simbologia. E levaram a túnica manchada de sangue. Então eu pergunto para vocês, e após isso José foi para onde? Foi escravo, apanhou, foi machucado, foi desprezado, foi caluniado, desceu no mais profundo da prisão. Isso é o quê? É uma simbologia de morte. E quando Deus o tira de lá, simbologia que ele teve no Hades, e quando Deus o tira de lá, para onde que ele vai? Ele vai governar quem? Justamente, ó, aqui, ó, quem que estava oprimindo? Não é justamente o Egito? Não é justamente a linhagem da carne? Então ele sai para governar o próprio Egito. Vocês estão vendo? Não é uma simbologia de ressurreição? Quando em Tera houve a simbologia de morte e ressurreição em Isaac, surgiu o galho espiritual. Porque os galhos, representação simbólica, estavam formados os 2 galhos. Aqui o dos homens e aqui o das mulheres.
No entanto, o galho do milagre, o galho do espiritual, foi só após a simbologia de morte e ressurreição em Isaac. Ela se repete novamente em José. E após ela se repetir em José, quem que dava herança? Não era justamente o pai, o primogênito? O que aconteceu no período dele? A fome na terra, e se não fosse por meio dele, todos morreriam. Ou seja, quem é que deu herança para quem? Quem que é que salvou quem? Foi José que salvou a sua casa. Ou seja, os 12, as 11 tribos, a outra tribo que tinha se separado dele e desejado a sua morte, foi salva inclusive por ele. Mas para ele salvar inclusive a sua linhagem, Benjamim, filho de Raquel, mas também os outros 11, descendência de Leia, ele precisou ser separado, ele precisou passar pela simbologia de morte e ressurreição. E quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele perdoou o pecado de todo mundo. E em seus filhos, ele ganhou o direito de ter 2. E olha que engraçado, com quem que ele casou? Não foi justamente com a mulher egípcia? Foi justamente com a mulher egípcia. Ele casou com a mulher egípcia e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim não era para ser. Era para ser apenas José. Mas como? Porque todo mundo tinha vendido ele. Era para ele entrar aqui. Mas pela sua obra, semelhança de morte e ressurreição, ele se separou. O milagre, Deus passou a ser tudo nele. A natureza divina entrou e fez um milagre. Após isso, ele que tem condição de salvar os outros. E dele, o tronco principal, que era em Tera, passou para Isaac, agora passa para ele. Como ele passa a ser o tronco principal, ele pode ramificar 2 galhos. Ele ramifica Efraim, ele ramifica Manassés e Efraim. O que ele escolhe fazer? O que isso simboliza? Deus perdoando a tribo natural, a tribo da genealogia da carne, só que só após o perdão, só após eles aceitar José, só após eles se inclinarem diante de José, só depois deles confessarem que José agora é o rei, só depois deles confessarem que José é o Salvador. Após eles confessarem, eles recebem também uma herança lá na terra. E Efraim, representando o caçula. Olha a promessa aqui, quem não era nem para existir. Olha as 2 casas. A primeira, a segunda. Todos filhos de quem? Da egípcia. Todo mundo perdoado. A primeira casa representada agora em Manassés. A segunda casa também representando o quê? Os egípcios, os gentios sendo enxertados. Enxergando isso daqui, a gente vai enxergar o que vai acontecer lá no período do rei Davi, na separação em Roboão. A gente vai entender 54 de Isaías. A gente vai entender Cristo, que morre para perdoar todo mundo. Tanto a adúltera, a primeira casa que adulterou contra ele não poderia mais ser tomada. Então ela foi despedida pelo divórcio, pelo adultério. E a segunda, pela morte do esposo. No entanto, quando ele ressuscita, o esposo pode ter 2 casas. Ele resolve assumir as suas esposas, mas essas 2 precisam passar pela morte. Os gentios é primogênito, significando que os gentios aceitariam primeiro. E a segunda casa, após eles confessarem, a simbologia de José, eles se prostrarem diante do caçula, eles se prostrarem e reconhecerem que Cristo é o Salvador, então eles também recebem o perdão. As 2 casas são unificadas e o milênio é implantado. Deus vos abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça seja com todos vocês. Amém.